Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da rádio RCI, o programa Entre Livros está começando agora, né? Como sempre, trazendo aí obras para a gente discutir, analisar e conhecer com profundidade a partir do próprio autor. Então, a gente tem aí as informações sempre de primeira mão, e hoje nós estamos com o autor convidado, que é o Roberto Paraíso Rocha. Ele é graduado em Direito e tem doutorado em Direito Privado, mas tem um vasto currículo na área jurídica, e a gente já vai conhecer um pouquinho mais, porque ele escreveu uma obra autobiográfica, que nós vamos apresentar hoje, que é a trajetória pessoal e no mundo jurídico brasileiro, mas ele também é autor de outras obras. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, né? E também nós temos uma participação especial, que é da Adriana Rocha, ela que também já esteve 2 vezes aqui conosco, apresentando os seus livros aqui no programa Entre Livros, não é isso? Sejam, então, muito bem-vindos ao programa Entre Livros. Então, Roberto, primeiramente, a gente quer dizer que é uma satisfação termos aqui você conosco para dividir um pouquinho das suas experiências, né? E aí, primeiramente, queria ouvir de você. Você fala lá no livro que você não é peixe, como é que é? Mas nasceu debaixo d'água. Como é que é essa história? É, porque eu, é, porque eu nasci em uma fazenda que estava no município de São João Marcos. E esse município foi inundado quando a represa de Lages, quando a Light construiu a represa de Lages. Então, eu posso dizer que o, o lugar onde eu nasci está debaixo d'água. Puxa, que curioso! Ô, Rose, posso falar? Por favor. Posso falar, doutor Roberto? Pode? Eu sou testemunha. Hoje submergiu, né? Os restos da cidade, não foi? E agora é o primeiro museu aberto do Rio de Janeiro. É mesmo? É do Brasil. Mas só restam escombros do que foi a cidade, né? Não tem praticamente mais nada. E aí, então, você é um museu vivo de São João Marcos. Mas é bem legal, porque o museu está para visitação, que tem os restos realmente da cidade. Então, parece aquelas ruínas da Europa, sabe? Muito bacana lá o local. E você ainda, como é que era? Você ainda estava lá na cidade quando foi alagada, inundada? Você já tinha saído de lá? O que aconteceu? Bom, eu depois vou, voltei para Minas Gerais, que era para a cidade de Oliveira, que era tradicionalmente a cidade onde minha família viveu e trabalhou. Mas você saiu bebê, né? Você saiu, era bebê lá de São João Marcos? Era bebê, não, era criança, né? Era criança. E aí você foi para Minas Gerais? Voltei para a cidade de Oliveira, que é uma linda cidade no oeste de Minas. E lá a minha família
tradicionalmente viveu. Você fala aqui de um médico famoso de Oliveira. Quem é esse médico? Hein? Médico famoso. O médico famoso foi Carlos Chagas. Carlos Chagas. Ele descobriu a família, a doença de Chagas, né? E o transmissor, que era um mosquito, e também conseguiu que a grande parte dos casebres daquela época fossem retocados e as frestas fechadas, de maneira que a doença praticamente desapareceu de Minas Gerais. Entendi. E foi lá que você conheceu sua esposa? Hein? Foi lá em Oliveira que você conheceu sua esposa? Foi lá que foi em Oliveira que você conheceu a doutora Séries? Foi. Ela. Foi em BH. Não. É desculpa. A Séries era minha colega de faculdade de Direito, que ela era só 2 meses mais nova do que eu. E nós praticamente estudávamos assim sem tomar conhecimento um do outro. Mas nós fazíamos viagens para convidar os professores para a nossa festa de formatura. E numa dessas viagens, distraidamente, eu encostei a minha perna na perna dela. Ah, E ela não afastou a perna. Aí, gostou! aí, tem, aí tem coisa boa, né? Naquela época era Mas assim, né? É, então vocês estudavam em Belo Horizonte, aí você já tinha saído de Oliveira. Você foi para Belo Horizonte fazer faculdade de Direito? é. Depois, é, eu, mais tarde, passei a estudar Direito e ela também, né? Quantas mulheres tinham na turma? Não, Na mas turma da faculdade de Direito? não. Isso na turma tinha é, só 5, né? É, Só 5 mulheres. 5 mulheres. Aqui a foto, Rose. Quem está acompanhando aí pela internet consegue, né? Ver a foto dos dois, Aqui, pombinhos. aqui é a foto da minha Certo? mãe, né, da esposa, e a da É, Audrey Hepburn. Ah, porque entendi. eu coloquei aí porque achei que estavam muito parecidas, né? E aí, vocês, depois do ônibus, começou o namoro, e aí já foi para o casamento. Como é que foi a É, história de vocês? é, Como é que foi a história do casamento? a história do casamento é, Você namorou também, ela? não, namorei uns 5 anos Ah, e, e não casei porque ela não, não, não quis, não queria casar ainda. Mas hum, até que ela resolveu casar, né, e nós fomos para. Nós fomos nos casar numa capela que era também muito exclusiva,
chamava-se a Capela da Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ah, que bacana! É, e só essa capela só abria em ocasiões excepcionais, em que o reitor conseguia, concordava em que um ato fosse realizado lá. E também para conseguir isso, eu tive de pedir o auxílio do pai de um colega meu, que era um grande embaixador brasileiro, chamado Ilmar Pena Marinho. E o Ilmar foi que escreveu uma carta para o reitor da universidade pedindo permissão para que o nosso casamento fosse na capela. E eu ainda fiquei um pouco chateado, porque ele disse na carta assim: espero que o senhor atenda esse pequeno pedido de vaidade do casal. Eu, para dizer a verdade, era vaidade uma merda nenhuma. É, porque a capela ficava longe da cidade. Se fosse na cidade mesmo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. de Rio de Janeiro, haveria no centro da cidade possibilidade de muita gente querer comparecer. E lá na capela, só poucas pessoas iriam. Agora você vê, né, Rô? Mas também, Fala. as séries também, antes do casamento, ela resolveu tirar fotos de vestida de noiva e nós fomos para uma sala anexa e ela tirou lá uma montanha de fotos. E aí, desse casamento, nasceu a Adriana. Mais alguém, Adriana? Aí nós fomos casar, nessa capela, sim. e quando entramos na capela, não tinha ninguém mais. É mesmo? Eu fiquei até muito decepcionado. Falei, puxa, ninguém veio aqui no casamento. Mas enquanto a cerimônia se realizava, a capela encheu de Não. gente. Não, nem cabia mais. Até ficava gente de fora. Mas a fofoca, posso contar a fofoca, Rô? Pode. A fofoca familiar é que ele chegou cedo, chegou no horário do casamento. Aí, como todo mundo estava acostumado de atrasar a noiva, ela entrou, não tinha ninguém. Aí, quando saiu, estava cheio. Aí ela falou: nunca mais chego no horário. E aí, do casamento, das 5 mulheres da faculdade, eram, sei lá, 50 homens, né? 148. 148 homens na Puxa. faculdade de Direito, 5 mulheres, que era aquela época, né? Que Sim. não era comum mulher fazer, né? Curso superior. Aí nasci eu, que estou aqui de testemunha, do longevo de 96. 96 anos, eu fui fazer as contas aí. 96 anos publicando um livro, isso é um exemplo para essa garotada. Quando você nasceu, eu tinha menos. Ainda bem, né? Era mais jovem. E publicando o livro, está
fazendo, é porque ele está aqui, né, modestamente, está fazendo os 2 próximos. Já está escrevendo 2? Com 96 anos de idade? Ele tem a rotina. Bom, agora eu vou fazer meu testemunho. Pode. Ele tem a rotina muito bacana, ele é super disciplinado e organizado, né? Aí vai com auxílio, mas todo dia vai para o escritório, que aqui, né, tem os livros, vai para o escritório, faz as anotações, sabe aquelas recomendações, né? Anotar Sim. tudo, anotações. Ele tem muita informação, eu fico até com vergonha, porque ele anota tudo, eu não anoto nada quase. Então, ela anota tudo na agenda e ele tem 850 filmes anotados que ele viu. Esse é o próximo livro. Aqui, ó. Vou mostrar, doutor Roberto, porque advogado mostra as provas dos autos, né, Rosa? Lista de filmes. Lista de filmes. Lista de filmes. Aqui, ó. Com a letra dele. Puxa. 850 numerados. Aí esse aqui que vai virar o livro, que Sim. já está, né, organizando. Aí essa parte eu sou secretária. Mas eu, Ah, evidentemente, não vou querer que alguém leia o resumo de 850 filmes. Então, esse resumo de filmes, eu só vou fazer 150. isso está em debate. Tá. É um desperdício, né, Rosa? Aqui, vamos fazer 850 com a classificação que você fez. Mas aí eu já tenho mais ou menos já tenho a lista dos que eu acho melhores. Né? Mas para a gente, nesse programa que está assim, fomentando a autorado, a escrita, né, incentivando as pessoas a ter o hábito da leitura, apreciar, né, as obras. Então, a gente traz aqui para poder a gente conhecer com mais profundidade, que a pessoa ela fica instigada a querer ler, né? Então, para a gente é uma satisfação tão grande, sabe, ter você aqui contando para a gente, porque, olha, é muito potencial que a gente tem, muita história de vida que a gente podia estar trazendo aqui, né? E aí você vê assim, com tanta disposição, com essa idade, pensando em deixar coisas aqui registradas, né, em forma de livro. Isso é muito, assim, é de uma satisfação muito grande para a gente. Agora, eu vou pedir licença, porque a gente vai chamar agora os nossos comerciais, mas é só um minutinho, nós já estaremos de volta. Mas eu quero também. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Peraí, que está no comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós voltamos aqui a conversar com o Roberto Paraíso Rocha, né, que está em companhia aí, muito boa companhia, da Adriana Rocha. Nós estamos falando sobre a obra Trajetória Pessoal no Mundo Jurídico Brasileiro. Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, né, Roberto? Pode dar continuidade. Eu queria dizer, para finalizar, né? Eu queria terminar dando um conselho às pessoas, principalmente aos jovens de hoje, que eles devem agir como diariamente tão bem como se fossem morrer amanhã. Um dia eles acertam. Mas olha, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, sabe por quê? Eu queria que você contasse um pouco da sua vida profissional,
como que você começou a atuar? Você fez a faculdade, mas o que você fez na área jurídica? Eu sei assim que o seu currículo é muito grande, você teve atuação aí em várias áreas, né? Faculdade, mas vamos começar do começo? Conta a sua história profissional. Como que foi depois que você saiu da faculdade? O que você fez na área jurídica? Pessoas. Depois que você saiu da faculdade, você abriu o escritório, você É, veio para o Rio, como é que foi? Até você ser é, procurador. Você não foi é, delegado? eu, para dizer em bom português, eu era Não. um pobretão. Alfabetão. E, então, é, o primeiro concurso que abriu, eu resolvi fazer. Era um concurso para delegado policial. Poxa, E eram dois cargos de disputa. E quem tirou o primeiro lugar e foi nomeado foi um colega meu, que era muito inteligente também, José Carlos Barbosa Moreira da Fonseca. E ele foi nomeado e eu fiquei é, a ver navios, né? Mas depois, muitos anos depois, quando assumiu o governo é, da, da Guanabara, o Carlos Lacerda, que era um jornalista muito famoso, né? E ele aconteceu que ele resolveu chamar todos aquelas pessoas que tinham feito concurso e não tinham sido nomeadas, ele chamou para nomear. Eu, nessa época, já tinha feito concurso para procurador do Estado e tinha sido aprovado em sétimo lugar, no 151, né? Acho que é. É. E, então como bom mineiro, pensei, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? sim. Então, então eu vou exercer o cargo de delegado. E aí assumi que o cargo era, o Carlos Lacerda tinha deixado, era uma espécie de castigo para mim, lá no interior do estado. E eu fui lá para o interior também, e lá assumi o cargo de delegado. E a primeira pessoa que me apareceu para fazer uma reclamação foi um fazendeiro que disse que o burro dele tinha desaparecido. E eu falei, não é possível, Estudou tudo. eu estudei tanto tempo, né? fiz tanto, fiz tanto concurso agora e vou ter de procurar um burro, né? Puxa vida, que frustração, hein? Mas deu certo. Depois Mas você foi aí, procurador. mas aí também, é, eu, essa delegacia, eu fiquei muito surpreso, só tinha 5 presos. E eles não andavam livremente pela fazenda. Não. E,
fiquei com muita pena deles. Passei também, nos dias que eu fui, a comprar uma marmita, umas 5 marmitas, e levar a comida para eles. Bacana, né? Poxa, Quantas. Posso perguntar? sim. Depois, quando você fez o primeiro concurso da Procuradoria, né? Foi. No Rio, É. tinha quantas mulheres? O primeiro concurso foi, eram 151 vagas, mas só passou uma mulher. Poxa, Chamava o nome dela até de homenagem, eu vou falar. Maria da Penha Ribeiro Cabral, olha só. 151, a única mulher. Vê que ainda, né, estamos no processo, né, Rose? Hoje em dia já melhorou, claro, né? Mas Claro. era uma única mulher que você vê assumindo o cargo, né? E você passou em sétimo. Mas eu também, aí, assumi o cargo de procurador-geral e, na mesma época, o governador do antigo estado da Guanabara tinha resolvido também fazer uma carreira de procuradores, fazer uma contrapartida aos da Guanabara. Mas eles, em geral, eles todos eram perfeitamente ignorantes da parte jurídica. Poxa. E eu, inicialmente, assumi o cargo de procurador-geral e pensei em demitir todos. Mas aí eu me lembrei que precisava de procuradores para as comarcas do interior do estado do Rio. Então, eu fiquei com eles e designei para as comarcas do interior do estado do Rio. Mas também, essas comarcas não tinham quase processo nenhum, nem nada. Quase que não faziam nada, né? O concurso foi. E quando eu resolvi também visitar essas comarcas, aí era uma festa na cidade, né? O, a, reunia o prefeito, as principais autoridades e tudo, e fazia um belo almoço, né, para mim. O primeiro concurso, Rose, foi em 1961. Puxa vida. Tem. Eu não tinha nem nascido ainda. E, Eu nasci em 68. Agora você também foi advogado da. Oi? Ó, você foi advogado eu da nasci em 60. Magnesita, né? Magnesita. Conta um pouquinho dessa experiência aí nessa empresa, Magnesita. A magnesita daquela época era uma importante, importante indústria Ah, era do indústria. estado do Rio. Ela justamente fabricava ela só fazia talco. E tinha no Rio
de talco. Então, vinha o minério da Bahia e eram moídos nesses moinhos do Rio e o produto, então, era exportado. Como é que é Lá, essa história da descoberta do minério do seu amigo na Bahia? O meu amigo era um Era o- carioca, garoto, muito, muito para frente. E ele dizia: eu quero fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E ele um dia foi no departamento da produção mineral e viu lá que tinha uma pedra preta, pedra razoavelmente grande, e ele perguntou: o que é isso? Aí o funcionário falou: isso aí é um mineral, chama-se magnesita, e que um garimpeiro veio da Bahia e deixou aqui para a gente identificar. Mas ele nunca mais voltou. Então, eu raciocinei: bom, na Bahia deve ter uma mina desse mineral, né? sim. O garimpeiro trouxe uma amostra Aham. e resolvi procurar. Mas eu também, para dizer a palavra Foi seu amigo que famosa, foi né? procurar, né? Era um pobretão. E ia fazer essas viagens. Para isso, eu aí tinha um outro amigo meu, que era, vou até dizer o nome dele, Miguel Pierre Carré, que era também descendência francesa, e era rico. Então ele resolveu também ir comigo para procurar minério magnesita. E naquela época, o estado da Bahia não tinha estradas, não tinha estradas nenhuma. Então, eu raciocinei. Então, eu vou ter que percorrer o estado todo, de cima para baixo, até encontrar. Puxa, Ia, ia do lado direito até o lado esquerdo, depois subia, voltava do lado esquerdo até o lado direito, ia subindo é, camada por camada, né? Até que, perguntando nos lugares se eles tinham uma, tinham uma trazida do minério preto daquele. Até que cheguei numa cidade chamada Brumado e o pessoal de lá, moradores, disseram: é claro que conhecemos, é uma pedreira imensa que tem aqui na, na, tem aqui na cidade. E me deram o endereço. E eu, com o Caê, que tinha levado instrumentos geofísicos, fizemos a localização da pedreira e direitinho e voltamos para o Rio para pedir autorização do governo para minerar. Era, até hoje ainda é assim, tem que ter autorização do governo para explorar minérios.
E acontece que esse era o Departamento Nacional da Produção Mineral. E o diretor era um salafrário. Não precisa dizer o nome. Ele fazia... Eu já até nem lembro o nome. Não precisa do nome. Todo garimpeiro que chegava lá para registrar um pedido de descoberta de minério, ele, já com o pedido feito, ele indeferia o pedido e, no dia seguinte, entrava com um pedido de pesquisa em nome do amigo dele. Puxa, E aí conseguiam ganhar o direito de fazer aquela pesquisa mineral. Mas, para minha sorte, o diretor desse departamento de produção mineral era um senhor também de bastante posses, e poucos anos antes ele tinha feito uma viagem até o Japão. E durante essa viagem ele conheceu um banqueiro de Minas Gerais, do Banco de Minas Gerais, e se tornou amigo dele. Então, eles voltaram. E, para minha sorte, quem estava financiando o Banco de Minas Gerais, do qual o banqueiro era amigo do diretor Salafrário. Aí ele disse, se, se, se quem financia você é o Banco de Minas Gerais, então está tudo bem. E ele não... Liberou. conseguiu. Ele liberou normalmente o pedido de pesquisa. Mas você foi lá como advogado, né? Não era você que estava fazendo o minério. Não, era Advogado da magnesita. advogado. É. Não, era um advogado. Mas Agora, lá que você coordenou uma equipe durante a ditadura, não foi isso? Você conta sobre isso? acho que quem Não. fez esse pedido de pesquisa não fui eu, nem nada. Não, foi Era no meu amigo Não. francês. era o francês, É, que era o dono da magnesita. não, Jorge Luiz Manvieri. Manvieri. Não, a equipe, a Rosa, toda a equipe que você coordenou, foi na fusão. Foi na No caso da fusão. fusão. Tá. Foi depois, Rosa. Tá. Ele fazia, ele era advogado da magnesita e era procurador do Estado, porque na época Não podia. era. Não era Não? advogado? É? Não era advogado? Era advogado. Era advogado. É, E depois é procurador do Estado também. sabe, na época eu podia acumular. Isso. Ok. Aí surgiu a história da fusão. Aí não sei como é que você quer fazer. Entendi. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Então, olha, fique aí você com a curiosidade para a gente saber um pouquinho mais da história, né, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Para finalizar, Ela vai perguntar da fusão. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui conversando, né, com Roberto Paraíso Rocha, autor de várias obras, mas hoje a gente está falando um pouquinho sobre a história dele, que está aqui retratada na Trajetória Pessoal e no Mundo Jurídico Brasileiro, uma obra publicada pela Epígrafe Editora. E a gente quer, então, Roberto, saber um pouquinho mais. Olha, a gente tem agora 20 minutos
E a gente tem ainda 3 assuntos para falar, né? Então, como foi essa história dessa fusão, dessa empresa, esse trabalho seu aí na ditadura militar? Como é que foi? Conta um pouquinho sobre isso, depois a gente fala da sua vida acadêmica e da OAB. Pode ser? A, a história da A fusão. fusão é que na época já o, é, já estava, já existia o, Né, no governo o da governo, Guanabara o governo da, da Guanabara. e do. E e o ditador da época era o Ernesto Geisel. E ele era uma pessoa de visão muito grande, e ele dizia: nós temos de fazer a abertura democrática, vamos fazê-la de forma lenta e gradual, porque senão o povo a fará de forma violenta e imediata. Sim. Então, ele passou a dar direitos paulatinamente ao, ao, ao povo. Né? E ele gostava do Faria Lima? É, Como é que e foi? ele era muito amigo de uma pessoa, de um almirante, que era Faria Lima, e que estava numa mordomia excelente na Petrobras. Porque ele gostava. Né? Hein? Ele gostava da Petrobras. Gostava lá, ó. Era era uma mordomia muito boa. E o, o Geisel estava tendo problema de saber quem iria ser o governador do novo estado do Rio, porque estava havendo uma disputa muito grande entre políticos mineiros e cariocas para serem os presidentes. E ele resolveu aí que então seria alguém de confiança dele. E chamou o Faria Lima, que estava na Petrobras. O Faria Lima veio e escutou durante 1 hora a, a argumentação do Geisel e, no final, o Faria Lima disse: presidente, eu fico muito honrado com o seu convite, mas eu prefiro continuar na Petrobras. Aí o Geisel falou assim: Faria, você não está entendendo. Isso que eu estou te fazendo não é um convite, é uma ordem. Você será o governador do novo estado de Guanabara. Poxa! Esse debate com o militar, né? Ditador. Isso é porque estava caminhando para a democracia. Estava indo para a democracia. É, Aí e você. o Faria Lima aí assumiu o governo da Guanabara. E você era procurador-geral? Eu era procurador do Estado, procurador-geral. E ele também praticamente não quis, durante os 4 anos, 8 anos, 4 anos que ele foi governador, ele não se interessava praticamente pelo governo. E ele tinha 2
secretários muito bons, que eram do sul do país, chamavam-se Ronaldo Costa Couto e Luiz Rogério Mitrô de Castro Leite, e foram praticamente os que governavam. E o Faria Lima era só nominal. E o Roberto Paraíso Rocha? Eu o procurador do Estado. E a sua vida, e a sua vida acadêmica? Você estava na procuradoria quando você começou a dar aula na faculdade? Aula da UERJ. Eu já tinha feito concurso para procurador. Ah, Tinha passado, mas não tinha sido nomeado ainda, né? Então, por isso é que eu fui fazer esse trabalho no Estado do Rio. Não, você estava dando aula na UERJ também, É, né? dava. Dava aula na UERJ. E quem que era seu aluno? Quem foi seu aluno na UERJ? Ele teve alguns alunos famosos e alguns colegas famosos também, né? ai, que bacana! O aluno lá, que você falou que era o mais inteligente. É, era um rapaz que todo concurso que fazia tirava primeiro lugar. Chamava-se Não é o Barbosa Moreira. não, Não, Francisco. esse era seu colega. Pois O é, Barbosa Moreira era colega dele, pois Ah, é. da Procuradoria. Não, estou falando do aluno. O aluno famoso, que você dizia que era muito inteligente, que hoje é ministro. Sérgio Borja? Não, o Barroso. Ah, Ah, sério? Luiz Roberto Barroso foi Luiz, aluno dele. Luiz Roberto Barroso foi meu aluno. Olha, formou grandes líderes. Ele é, É. desde, desde aquela época, era inteligentíssimo. E cada pergunta que eu fazia para ele jamais respondia sim ou não. Ele respondia e fazia uma pequena dissertação sobre aquele assunto. E Depois você ele trabalhou. ficou muito tempo dando aula? Hein? Você deu muito tempo aula na UERJ? Eu dei 29 anos. Nossa! Até se aposentar. Pois é. E só, só não esperei fazer 30 anos, porque eu queria ter, ter um pedido de aposentadoria voluntário, e Ah, não obrigatório. É. Eu fui aluna dele, Rose. é mesmo? Aí era engraçado, ele não queria dar aula para mim, porque ia achar, né, que iam achar que estava favorecendo. Aí eu falei, não. Aí eu e a doutora Séries, né, que era a minha mãe, falamos assim, nada disso, né? Vamos ter aula com o professor titular, que era ele. Aí ele sempre foi isento. E aí meus colegas sempre falavam, o que vai cair na prova? Pergunta para o seu pai. Aí eu falava, não adianta, ele não fala, não. De jeito nenhum. Claro que não. Aí, claro que não. E o primeiro dia de aula, né? A sua piada era assim: eu posso ser um paraíso ou eu Não. posso ser uma rocha. Ah, Depende de. que máximo! Roberto Paraíso Rocha. É, E as provas dele eram bem criteriosas, vamos dizer. Eu depois, quando fui dar aula, eu me inspirei nele, porque ele tinha um armário, o negócio da anotação, que ele faz até hoje. Eu vou fazer um spoiler. É a agenda aqui com tudo anotado, cheio de papel.
96, rumo ao 100, anotando, fazendo bicicleta, caminhando. Fazendo fazendo exercício bicicleta? E tem bicicleta em casa, faz bicicleta, faz peso, caneleira, alimentação, anotação, estuda, fala, Nossa, né? Ainda que faz legal. piada, é censurado na família, mas assim, ele tinha a ficha de todos os alunos. Olha que bacana. E com a característica dos alunos, sabia o nome de todo mundo. Então, você vê como é que a cabeça vai trabalhando Sim, desde a importância de escrever, né? De é. publicar. Mas você também foi da OAB, né? Conta um pouquinho aí sobre essa experiência. Conselheiro da OAB. Eu? Sim, É. Manual de Ética. Que é esse Fui. livro, né? Eu Ah, era. você escreveu um livro só sobre isso? Ética e disciplina na advocacia. É isso. Tribunal de Ética da OAB. E aí, nesse Tribunal de Ética é que eu tinha como colega o Célio Borja, né? Célio de Oliveira Borja, que depois foi o único brasileiro que exerceu a chefia dos três poderes. Ele foi eleito deputado e foi eleito também depois presidente da Câmara dos Deputados. Depois ele passou a ser, fez, fez concurso e tudo, e passou a ser senador. E ele também chegou a exercer a presidência do Senado brasileiro. E quando o presidente saiu, ele Não. Aí depois ele passou a ser, ficou no cargo administrativo e quando o presidente se ausentava, ele vinha e exercia o cargo de presidente da República. Então, ele foi o único brasileiro que foi presidente dos três poderes. porque ele foi ministro do Supremo. Ministro Supremo. Ele passou pela legislativo, executivo. Nossa, que coisa, né? E era seu amigo, né? Célio Borja era seu amigo. Célio Borja. Era meu amigo. Trabalhou no tribunal. Né? Ele queria. Célio Borja foi na época da fusão. Ele praticamente trabalhou com o Geisel para elaborar a fusão. Ele aspirava a ser governador do novo estado. Mas aí é que o Geisel, para se livrar da pressão dos políticos, nomeou Faria Lima. E na OAB nesse tribunal eles chegam os casos, né, das denúncias dos advogados, né, que não tem conduta conforme o Código de Ética. E aí foi lá que você trabalhou com o Célio Borja, né? Trabalhei. Foram uns não, foi quase 10 anos no Tribunal de Ética. Quase 10 anos dentro da OAB. Sempre na mesma função de ética, cuidando da ética. Nossa. 1998 a 2006. Quase 10 anos aí. E aí
era o colegiado que decidia, né, É, as condutas antiéticas, aí analisava conforme o código, né, de ética da OAB. e aplicava a pena, né? Pode falar. Não, porque quando eles chegavam lá até o Tribunal de Ética, é porque já tinham feito alguma besteira, né? Ah, é verdade, né? Já chega lá, já com. A coisa já não está boa. É. E É. ele, e E aí ele depois eu publiquei o livro. foi. Tem uma decisão sua, vou contar um spoiler, que essa eu lembro. Tem uma Pode. decisão lá no finalzinho da década de 90 mesmo, 96, 98, não, 99, 2000, em que ele e o Célio Borja, eles fizeram um parecer permitindo que advogado exercesse trabalho voluntário. É, Porque Por não isso, por podia? isso que não, na época foi inclusive em razão aí do voluntariado da Conscienciologia e tudo mais, que ele levou para debater para ver se ofenderia o código de ética ou não da época. E aí ele com o Célio Borja que disseram que não ofendia, que podia fazer trabalho voluntário, porque na época o trabalho que não era cobrado, né, de advocacia, era exercido pela Defensoria Pública. Olha E que aí eles falaram, mas a associação civil sem fins de lucro é permitido o advogado exercer o voluntariado, entendeu? Porque senão poderia dar problema. Poxa, que legado que você está deixando para a gente, hein? Olha, que bacana, né? Você vê tão importante que é o trabalho voluntário, tão importante que é a valorização da ética, da integridade, né? Da honestidade. Isso, assim, são valores que são muito sérios e que a gente, assim, infelizmente, não vê em todo, vamos dizer assim, o corpo jurídico, né? Então, assim, ter deixado um legado desse, com obras escritas, né? Tá aí rumando aos 100 anos de idade, dividindo aqui com a gente. Olha, realmente hoje foi uma entrevista assim, muito especial. Eu quero agradecer, sabe, a sua participação conosco, a sua disponibilidade de estar aqui, né, contando para a gente as suas histórias. Agradecer aí a Adriana também pela participação e agradecer a você que esteve aí, né, nos acompanhando. Não sei se vocês querem fazer uma palavra de fechamento, uma despedida, e a gente vai aqui fechando o programa. eu, eu queria deixar finalmente um, um recado para os novos advogados. Sim, Haja hoje também como se fosse o seu último dia, como se fosse morrer amanhã. Um dia você acerta. Técnica de mais um dia de vida, né, Rosa? isso. Muitíssimo grata. E, gente, semana que vem nós estaremos de volta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Roberto. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.